Que saudade de você! São histórias que a vida escreve e só a vida poderia escrever. Aqui no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. E por favor, vamos nos inscrever, vai! Se inscreva no nosso canal. Vamos chegar logo aos 100 mil inscritos. E olha, não esqueça de acionar o sininho para todas as vezes que tiver uma postagem você ser avisado, tá bom? E também, gente, Clube da Amizade elicorreia.com.br. Acesse essa página para você conhecer um pouco mais do que faz o Clube da Amizade. O piano que tocava sozinho. Lúcia era uma jovem doente. A sua pele era pálida e o seu rosto parecia ser um rosto de cera. Cabelos castanhos e muito magra. Quem a via logo imaginava que ela era uma pessoa doente. Quando fazia frio, os lábios de Lúcia ficavam com uma tonalidade meio azulada e, ao mesmo tempo, Lúcia possuía também duas grandes olheiras arroxeadas. Mas Lúcia tinha um dom que ninguém deixava de reconhecer. Era uma maravilhosa pianista. Quando sentava diante de um piano, era capaz de produzir sons que pareciam ter vindo diretamente do céu. Aquela pessoa tão frágil era capaz de arrancar lágrimas dos olhos de quem a ouvisse. Lúcia tinha um carinho muito especial por um dos primos, o Carlos. Na verdade, mais que carinho, amor. Naquela tarde, acomodada no sofá, ele e outros parentes ouviam atentamente Lúcia tocar o seu piano. Alguns disseram: ela toca piano com o coração. E Carlos, baixinho, com desdém, falou: para mim, ela toca com os dedos mesmo. No que o amigo Almir falou: ela toca divinamente, Carlos. Se fosse um pouquinho mais bonita, pena que é feia que dói. Lúcia tocou por mais alguns minutos, todos encantados, mas Carlos mantinha-se distante. E quando Lúcia o olhava, Carlos desviava os seus olhos dela. Quando Lúcia terminou aquela seleção de músicas, a mãe convidou os presentes para jantar. Lúcia ainda permaneceu ao piano com suas mãos magras, magérrimas, tocando suavemente algumas notas. A sala ficou vazia. Por um instante, só ela e Carlos, que por algum motivo não conseguia sair do lugar. Lúcia ergue-lhe o rosto e diz: querido primo, que bom que você está aí. Eu tenho uma coisa para te mostrar. Lúcia respirou profundamente, fechou os olhos e se concentrou. Então tocou baixinho uma pequena valsa. Carlos estremeceu ao ouvi-la. Era simplesmente linda. Ao terminar, ela perguntou: e então, primo, o que achou? Carlos, forçando um certo desprezo, respondeu: eu já ouvi coisa melhor. Me desculpe ser tão sincero, mas essa tua valsa me parece um tanto quanto infantil, viu? Ela então falou para Carlos: eu pensei que você iria gostar. No que Carlos levantou-se do sofá finalmente e disse a ela: se enganou. Desculpe-me de verdade, mas não gostei. Saiu da sala sem olhar para Lúcia. Dirigiu-se à mesa do jantar. Para o espanto de todos, Lúcia não vinha. Então a mãe foi buscá-la e a encontrou debruçada ao piano. Piano já fechado, ela debruçada sobre o piano. A mãe toca em Lúcia, tocou nela e a chamou.
mas viu que Lúcia não se mexia. Assustada, a mãe chamou o pai, o marido, que, desesperado, pegou Lúcia, a levou para a cama, enquanto às pressas alguém chamou o médico. Lúcia entrava numa profunda tristeza, numa profunda depressão. Nada, absolutamente nada, fazia com que ela se reerguesse. Lúcia ainda viveu alguns dias. Não contou a ninguém os motivos de tamanha dor, de tamanho sofrimento. E numa manhã, simplesmente não abriu os olhos. Os anos se passaram. Carlos tornou-se um homem de uma boa posição social, mas permanecia solteiro. Tivera muitas namoradas, muitas amantes, mas em nenhuma delas encontrou algo que preenchesse o seu coração. Parecia que em todas faltava alguma coisa, por mais lindas que fossem suas namoradas. Certo dia, faleceram os tios de Carlos, os pais de Lúcia. Como filha única, que já havia falecido, os tios não tinham a quem deixar a herança, então coube a Carlos a casa que pertencera a eles e que pertenceria a Lúcia se ela estivesse viva. Então coube a ele, Carlos, a herança daquela casa. Tão logo o inventário foi feito, Carlos colocou a casa à venda. E Almir, aquele velho amigo, que era um corretor de imóveis, havia se tornado um corretor de imóveis, de bom grado aceitou o encargo de vender aquela casa. Porém, segundo o Almir disse a Carlos, havia um comentário de que a casa era mal assombrada. Dizia-se que muitas vezes o velho piano tocava sozinho. Eram sons que pareciam de outro mundo. Almir, o amigo, o corretor, já havia levado vários compradores ao local, mas todos diziam que sentiam na casa uma presença, algo estranho. Numa das visitas, o próprio Almir, o corretor, teve a impressão de ter ouvido um som vindo do piano, mas não quis admiti-lo. Ele teve a impressão de ter escutado, mas não quis aceitar esse fato. Porém, Carlos um dia vem lhe perguntar por que ainda não tinha vendido a casa, por que ainda não tinha conseguido vender a propriedade. E o corretor, o Almir, lhe explicou que todos que ele levava para ver a casa sentiam na casa algo estranho. Chegavam a dizer que nas noites ouvia-se o piano tocar sozinho. Falavam também que a casa era mal assombrada. Almir sugeriu, inclusive, que Carlos levasse o piano embora, tirasse o piano daquela casa, que talvez o problema fosse o piano. No que Carlos respondeu: "Não vou tirar piano coisa nenhuma. Não vou tirar porque eu não acredito nessas coisas, nessas crendices bobas. Isso é tudo superstição. E inclusive faço a você uma proposta, Almir. Vamos passar a noite inteira lá. Vamos ver se esse piano toca ou não. Se tocar, eu não vendo mais a casa." E Carlos perguntou então para o Almir: "Tá com medo? Tá com medo?" "Não, claro que não." E marcaram para o dia seguinte passarem a noite. Um querendo provar que o piano tocava, e o outro querendo provar que tudo não passava de bobagem, de superstição. E que ele, Almir, não vendia a casa porque não era competente. Dia seguinte. Tão logo o sol se pôs, Carlos e Almir instalaram-se na casa. Levaram 2 garrafas de vinho e começaram a bebê-las. Ali, exatamente ali, na sala principal, onde o piano estava
e permanecia fechado. Carlos aproximou-se, levantou a tampa sobre as teclas do piano e ainda disse: "Vamos ver se esse piano toca. Vamos ver se ela vem tocar a valsa que ela compôs antes de morrer." Almir ainda retrucou Carlos: "Ô Carlos, não brinque com essas coisas, vai. Não brinca com essas coisas. Ora, até parece que você acredita nessas bobagens de aparições, ô Almir. É por isso, já falei, que você não está conseguindo vender essa casa. É por falta de competência que você quer jogar aí em cima de aparições, em cima de assombração." À medida que a noite avançava, o corretor sentia-se cada vez mais inquieto. Carlos foi ficando também um pouco apreensivo, como se naquela casa houvesse algo estranho. Alguma coisa estranha no ar. Almir disse quase sem voz: "Eu acho que eu vi algum vulto ali naquele canto." Carlos respondeu: "Tolice! Bobagem! Eu não tô vendo nada. Você, hein, Almir? Pelo amor de Deus! Vá ser cagão assim lá adiante." Dali a pouco, o próprio Carlos enxergou com o canto do olho uma sombra movimentando na penumbra. Desta vez, Almir, o amigo, o corretor, ele já estava a ponto de sofrer um infarte. E Carlos, ainda dando uma de bom, dizendo que aquilo tudo é medo, que o corretor parasse de ser covarde, que fosse um pouco mais homem. De repente, os dois ouviram o piano tocando e produzindo um som terrível. Almir deixou cair a taça de vinho no chão, quebrou, saiu correndo. Carlos, por um instante, quis também sair correndo, mas sentiu-se paralisado e viu sobre o teclado o que lhe pareceu serem duas chamas esverdeadas em meio àquela sombra negra. A sombra se moveu e a criatura emitiu um som agudo. Carlos, que agora estava a ponto de desmaiar, percebe que era um gato em cima do piano e se recompôs e gritou: "Então é você, seu vagabundo, que assombra essa casa? É você que faz todo mundo correr, inclusive o corretor, que deve estar chegando agora na China uma hora dessas." E colocou o gato para correr pela janela aberta e ainda gritou: "Cambada de medrosos! Cambada de covardes! Tudo por causa de um gato! Tudo por causa de um gato!" E voltou-se para o piano, quando então, nesta hora, ele enxerga nitidamente o vulto pálido e doentio de sua prima sentada diante do piano. E ela então deu-lhe um sorriso triste. Nesse momento, Carlos teve a sensação de que o seu coração parou de bater. Mal ele conseguiu perguntar: "Mas o que você está fazendo aqui, Lúcia? O que você está fazendo aqui, Lúcia?" E com voz fraquinha, ela disse: "Eu vim novamente perguntar a sua opinião sobre a valsa que eu compus para você." "A valsa? A valsa? Mas foi por causa dessa valsa? Foi pelo que eu falei dessa valsa?" "Sim, Carlos, foi. Que a vida que ainda me restava me abandonou. Foi sim, Carlos.
pelo seu desprezo, pelo seu pouco caso. E ela colocou as mãos sobre o piano, olhou para o primo Carlos e pela primeira vez, Carlos achou a prima tão bela, achou a prima tão linda, mais ainda depois de morta. E ela perguntou: quero tua opinião sincera. E dedilhou suas mãos brancas, pálidas no piano. Essas mãos deslizavam sobre as teclas, e aquela música penetrou nos ouvidos de Carlos e tocou seu coração e a sua alma. E então Lúcia perguntou mais uma vez a ele. Carlos tinha lágrimas em seus olhos. E agora ele respondeu sinceramente, com toda sinceridade: divina, divina, simplesmente maravilhosa. Lúcia, peço que me perdoe. Eu te perdoo, Carlos. E suspirou. E parece que eu cheguei a tempo. A tempo de quê, Lúcia? Lúcia estendeu-lhe as mãos. Carlos também lhe estendeu as suas. E ao mesmo tempo que parecia flutuar, seus dedos se entrelaçaram aos da prima. Embora não sentisse exatamente o toque, e ambos se dirigiram, como se estivessem flutuando, para aquela grande janela, até que Carlos se deu conta de que a haviam atravessado. No dia seguinte, Almir foi chamado para reconhecer o corpo. É o Carlos, sim. O corpo é de Carlos. Do que ele morreu? Não temos certeza, mas provavelmente foi de um aneurisma cerebral. Mas, pela expressão do seu rosto, parece que ele morreu em paz. Aliás, pela minha experiência, olhando esse corpo, disse o policial, olhando esse corpo, tenho a impressão de que ele morreu em êxtase, como se ele estivesse ouvindo uma música, a música dos anjos. O piano que tocava sozinho. Mais uma história. Que saudade de você! É mais uma história que a vida escreveu.